Quais são os tópicos que foram cobrados até hoje? Atendimento inicial do politraumatizado, com uma ênfase em choque, né, hemorragias, é muito cobrado. O trauma de tórax, abdômen e TCE. É claro que eles gostam de uma queimadura, mas é muito esporádico. O INEP gosta de uma queimadura elétrica, já a UFMT não traz queimadura, mas não quer dizer que a gente não vai ficar atento em queimadura, não quer dizer que a gente não vai ficar atento em trauma musculoesquelético, nas vias aéreas, nesses conceitos, mas realmente é o que foi mais cobrado na UFMT até hoje. Lembra que nós temos a parte de prova de múltiplas escolhas, né, de questões de múltiplas escolhas, e eles adoram uma questão dissertativa sobre atendimento inicial do politraumatizado, como essa questão aqui de 2021. Não é uma questão de múltipla escolha, mas só para vocês verem como é interessante o raciocínio do ABCDE, do atendimento primário, e como isso cai em prova. Então, para a gente esquentar aí as turbinas. Então, uma questão recente, 2021, é um operário que cai aproximadamente 10 metros de andaime sob uma pilha de sucatas, sem capacete no momento e ficou inconsciente com a queda. Então, já é um dado bastante importante, inconsciente. Foi imobilizado com colar cervical e prancha rígida pela equipe de resgate e levado ao pronto atendimento, que fica a 5 minutos do local do acidente. Abre o olho com estímulo doloroso. 2. Confuso. Tá? Então, total é 5 na resposta verbal. 4, né? Olha o TCE aí. E flexão anormal. Então, 2 mais 4. 6, flexão anormal, mais 3, 6 e 3, 9. Ó, um TCE intermediário aí, moderado. E foi transportado em máscara facial com oxigênio 6 litros por minuto. Frequência cardíaca de 120, respiratória de 24, PA de 95 por 60. Olha o choque grau 3 aí. Lembra que eu falei, ó, atendimento inicial, choque. Saturação de oxigênio 88. Possui uma tala de tração no membro inferior. Face com edema periorbital. Bilateral, restos alimentares na boca. Olha a via aérea. Turgência jugular, tórax com diminuição da expansibilidade, hipertimpanismo, ausência de murmúrio vesicular. Quer dizer, tem ausência de murmúrio vesicular de um lado, com hipertimpanismo, e estase jugular, né? Isso é choque obstrutivo, né? Ele falou, hipotenso, né? Claro que a gente já lembra da hipotensão do choque hemorrágico, mas lembra que ele tem um choque obstrutivo antes. Então, veja bem, ele tem problema no ar, tem lá resíduos na boca, tá? Não tá com Glasgow abaixo, de 9, né? Menor, abaixo de 8, menor ou igual a 7, mas ele tem aí uma situação que eventualmente ele tem uma obstrução da via aérea. Tá com pneumotórax hipertensivo, tá com uma fratura, será que ele tem um choque hemorrágico, tem TCE junto? Quer dizer, eles apresentam um paciente que provavelmente vai ter problema tanto no A, no B, no C, no D ou no E. Então, é um negócio interessante. E aí ele vai na lata. Segundo as diretrizes do Advanced Trauma Life Support, que orienta a cirurgia do trauma, os nossos conteúdos de cirurgia do trauma, responda os itens. Quais as medidas iniciais, levando em conta o A da sequência do ATLS? Ele quer saber o que a gente vai fazer no A. No item 2, ele quer saber, em relação à parte ventilatória, quais as medidas devem ser tomadas no B, ventilatória. 3, expansão volêmica, que é o C. 4, pontuação na escala de Glasgow desse paciente, especificar os itens. Então, veja bem, através do enunciado, ele quer saber o ABCD do paciente. Então, você tem que escrever. Então, veja bem, o A, ele é vias aéreas e coluna cervical. Então, ele falou que ele tem secreções. Claro que você vai manter o colar cervical, apoio lateral, se você for abrir para fazer o exame, tem que colocar, enfim, manter com o examinador a estabilidade cervical. Mas precisa estar imobilizado. E aspirar secreções e restos alimentares, e lembra que essa aspiração tem que ser com aspirador rígido. As manobras vão desde as mais simples como as mais complexas. Como é inicialmente, os dados que ele deu, apesar de ele ter falado inconsciência, ele não falou
ou ele não explicitou um Glasgow relativo a um TCE grave. Então, nós vamos depois ver o Glasgow dele, né? Mas ele já deu algumas dicas. Então, teoricamente, esse paciente, pelos dados indicados, no momento ele ainda não tem uma indicação de uma VIR definitiva. Mas você pode falar assim, mas e essa saturação 88? Lembra que a saturação inadequada pode ser tanto da via aérea obstruída, mas também pode ser um problema na ventilação. Ele já deu a dica lá do hipertimpanismo, estase jugular e tal. E lembra que as manobras, elas vão desde as mais simples às mais complexas. E as mais simples são as manobras de elevação do mento, tração da mandíbula, enfim. Então, nós vamos permeabilizar as vias aéreas inicialmente, aspirando com o aspirador rígido, e fazer manobras de elevação do mento. E lembrando que todo politraumatizado merece oxigênio suplementar, ele vai ganhar o oxigênio 12 litros por minuto. Se ele tivesse com estridor respiratório, gaspeando, se ele tivesse com um Glasgow mais baixo, né? Aí a gente poderia já fazer uma via aérea definitiva, mas não foi aí o que foi colocado. Bom, visto a parte A, que é a via aérea, garantindo o suporte de oxigênio suplementar, aspiração da via aérea, o alinhamento e a proteção cervical, vamos para a parte ventilatória. E ele deu uma dica muito importante. Murmurio vesicular ausente, hipertimpanismo é ar, e a jugular está túrgida. Só faltou falar que tem desvio da traqueia. Isso é um pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo, lembra que a gente precisa fazer uma toracocentese. Puf! Uma toracocentese no quinto espaço intercostal entre a linha axilar média e anterior, e depois imediatamente fazer a drenagem pleural em cero d'água no mesmo sítio. Claro que se você quiser, esse é o gabarito oficial. Claro que se você quiser complementar depois com um raio-x de controle, é muito bem-vindo, isso aí poderia ser colocado. Então, nós vamos fazer e, claro, reavaliar, auscultar novamente, ver se o dreno borbulhou, enfim, ver a situação adequada. E depois a reposição volêmica inicial, que ele perguntou. E o item C? Nós vamos funcionar duas vezes periféricas calibrosas, coletar exames de sangue, tipagem sanguínea, né? E lembra que nos exames de sangue nós temos eletrólitos, hemograma, não que isso vai depender da reposição volêmica de hematócrito e hemoglobina, não é isso, mas nós temos que coletar e tipagem sanguínea, se fosse mulher em idade fértil, né? Aquele problema da imunização, teste CUMPS. Então, são coisas que poderiam ser acrescentadas. E vamos expandir e infundir 1.000 ml de Ringer lactato a 39. Então, ele falou da reposição volêmica, mas se ele falasse realmente qual a conduta no item C, além dessas condutas, você precisa reavaliar, porque eventualmente aquela hipotensão dele era só do choque obstrutivo, do pneumotórax hipertensivo. Então, nós não sabemos se a pressão arterial dele resgatou, com certeza a saturação de oxigênio melhorou depois de resolvido o item B, mas ele perguntou a revolução volêmica inicial. Você poderia dizer o seguinte, é uma pegadinha dessa questão. Poxa, mas ele está hipotenso, é um choque grau 3, eu já merecia um sangue específico tipo com prova cruzada. Porém, ele tinha um choque obstrutivo que era pneumotórax hipertensivo, que também faz hipotensão. E aí ele não falou para quanto foi a pressão, quanto foi a frequência cardíaca, depois que ele drenou o tórax. Inclusive, se a turgência jugular, ela resolveu, porque se a turgência jugular não resolveu, a gente pode pensar até num tamponamento associado, que eventualmente pode acontecer. Então, tá aí a conduta inicial no item C. E aí, no item D, nós já cantamos a pedra de como estava a escala de coma de Glasgow. Ele perguntou, qual que é o Glasgow dele? Abertura escolar com estímulo doloroso, 2. Ele está confuso, 4. Flexão anormal. É decorticação. Flexão, acaba em O. Decorticação. Descerebração é 2, sem resposta é 1. Enfim, retirada é 4, localizar é 5. Então, lembra que a melhor resposta motora, se fosse flexão de um lado e localizar a dor de outro lado, ou o estímulo de pressão do outro lado, a gente ia considerar o localizar o estímulo de pressão, né? Sempre a melhor resposta motora, tem muita pegadinha com isso. Então, o Glasgow 9 é um TSE moderado, obviamente ele não perguntou, mas resolvido os outros problemas, ele vai precisar de uma tomografia. Mas não sei se o choque dele melhorou ou não, porque se o choque dele continuou grau 3, aí vão ter que fazer sangue, normalmente tem às vezes uma
Um sangramento intraperitoneal precisa ser operado, isso aí nós estamos divagando, mas sendo objetivo nas perguntas que ele colocou, você vê aí, tá, escala de coma de Glasgow. Então você vê como é que funciona essa história. Não tem jeito, é o ABCDE, é o exame primário e ele vai ser questionado de múltiplas maneiras.